Amados, eu quero meditar hoje com os irmãos em 1 Coríntios 12, versículo 12 até o 27. Amém, amados? E assim diz a palavra do Senhor. A unidade dos membros do corpo. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados um Espírito, formando um corpo, que quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são membros decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Glória a Deus, aleluia. Amados, aqui Paulo fala acerca da diversidade dos dons espirituais e da unidade dos membros do corpo. Dentro desse contexto, amados, na mensagem de hoje, eu quero intitular para os irmãos como a igreja como um corpo. Eu acho sensacional essa analogia que Paulo faz com o corpo humano. Falando sobre os membros, falando das funções dos membros. E eu queria dividir essa mensagem em 3 aplicações. E a primeira delas, eu gostaria de falar com os irmãos, que é, se você faz parte do corpo, você tem uma função. Amados, nós estamos aqui na nossa igreja, com a visão que o nosso pastor nos deu, essa questão do pertencimento, de ser e pertencer. Se você é um membro, você pertence ao corpo, porque não existe corpo sem membro, e não existe membro sem corpo. E cada um de nós temos uma função nesse corpo. E muitas vezes, por achar que a nossa função é menor, não é de tanta visibilidade, ou nós deixamos de exercer, por achar que, isso ninguém está notando, isso não vai ter uma relevância, ou até mesmo isso nos trava e nos acomoda, dizendo que a gente não vai conseguir fazer aquilo. Um exemplo. Quem colocou essa água nesse copo hoje? A Kátia. A sua função, ela é necessária. A sua função, ela é importante. Você, como membro, está movimentando o corpo através desse gesto. Porque ao tempo que eu estou aqui,
trazendo a palavra do Senhor para que nós meditemos e aprendemos, e venhamos crescer na graça e no conhecimento, você está zelando. Amém. Essa água que você colocou aqui vai me ajudar a ficar 30 minutos aqui falando do Senhor. Então, como membro, você está sendo necessária, você está movimentando, você está fazendo parte do corpo. Você não está apenas sendo membro, mas você está pertencendo ao corpo de Cristo. E essa é a importância que nós temos que dar a todos os membros, que todos os membros, cada um com seu dom, cada um na sua função, é de suma importância para o movimento do corpo. Se nós trouxermos para o corpo físico, quando nós sofremos uma lesão no dedo do pé, o dedo mínimo do pé, se você sofre uma lesão nesse membro, todo o corpo perde o equilíbrio. E é um membro tão pequeno, é considerado o dedo mínimo, mas se ele é lesionado, ele afeta todo o corpo. E como a palavra do Senhor nos diz essa noite, quando um membro padece, todos padecemos. E quando um membro é honrado, todos nós se regozijamos. E é essa a visão que nós temos que ter, como membros deste corpo, como membros do corpo de Cristo. A segunda aplicação, ela fala muito de movimento do corpo. Um corpo em movimento. Você pode até ter limitações, deficiências, em algum membro ou órgão, mas você não pode parar. Eu tenho um problema respiratório. Eu não posso correr, mas eu posso andar. Então, dentro das minhas limitações, eu consigo fazer as coisas, eu consigo me movimentar, eu consigo fazer algo para benefício do meu corpo. E assim somos nós, como membros do corpo de Cristo. Mesmo com a nossa pequenez, mesmo com a nossa função, que não seja tão majestosa, mas nós podemos atuar para movimentar o corpo de Cristo. Em 2011, o humorista Shaolin sofreu um acidente. E a lesão que ele sofreu paralisou todo o corpo dele, exceto o olhar. Ele conseguia movimentar os olhos. O cérebro dele ainda tinha sua função, porém, a área motora foi afetada. E ele estava ali, acamado, mas ele estava vivo. Meus amados, enquanto nós estivermos vivos, enquanto nós estivermos nessa terra, nós precisamos nos movimentar. Porque nós temos um intuito, nós temos uma missão, que é propagar o reino do Senhor. E parados, nós não vamos conseguir fazer isso. O mundo está padecendo, as almas estão morrendo aí fora. E nós não podemos ficar parados. Satanás, ele já está derrotado. E mesmo assim ele não para. Ele ruge como um leão, dia e noite, para tragar as almas. E nós, que somos mais que vencedores, como está escrito na palavra, não podemos parar. E nesse período que o humorista Shaolin estava ali acamado, eles trouxeram para ele um computador dos Estados Unidos, onde ele conseguia se comunicar através do olhar. Ele olhava para uma direção naquele computador, numa tecla específica, e ele conseguia transmitir pequenas palavras. Estou com sede, estou com sono, apague a luz. E durante alguns anos antes do seu falecimento, por outras complicações, ele conseguiu se movimentar dentro da sua limitação, com o olhar. Ele conseguia falar através do olhar, ele conseguiu conviver com a sua família através do olhar, ele conseguia se manter vivo, presente e atuante
com o mínimo que ele tinha, que era o olhar. Amados, com o mínimo que você tiver, se entregue para o corpo de Cristo se movimentar. A seara é grande e precisa de trabalhadores. O corpo, ele precisa desse movimento. A igreja do Senhor, ela não pode parar. Ela não pode ser uma igreja paralisada. Quando nós nos colocamos na posição de... Há uma linha muito tênue entre você reconhecer que sem Cristo não podemos fazer nada, você ter a humildade de reconhecer que certas coisas você tem uma limitação, mas há uma linha tênue que divide isso do comodismo. Porque muitas das vezes nós sentamos na cadeira e falamos, eu não vou fazer porque eu não sei, porque eu não consigo, eu sou incapaz de fazer tal coisa. E aí nós começamos a fazer parte do corpo, mas não pertencer ao corpo. Nós nos sentamos, nós ouvimos a palavra, mas não entendemos. Nós ouvimos a palavra, mas não praticamos. Nós entramos e da mesma forma nós saímos. Nós começamos a cumprir um protocolo, batendo um cartão como se fosse uma empresa. E a partir desse momento, nós nos tornamos os evangélicos não praticantes. Nós estacionamos e ficamos ali, esperando algo da parte de Deus, sendo que nós precisamos fazer algo para Deus. Algo para que esse corpo se movimente, para que as coisas fluam, para que as coisas aconteçam. Nós temos tantos sonhos e projetos para o reino do Senhor. E nós precisamos se movimentar para que isso ande. Um membro do nosso corpo físico, quando nós sofremos uma lesão, e ele tem que ficar paralisado por um tempo num gesso, ou com algum pino numa perna, algo do tipo. Quando ele fica por muito tempo parado, uma das primeiras coisas, quando a gente tira o gesso, a gente recebe a alta, nós somos encaminhados para a fisioterapia. E por quê? Porque quando o membro ele fica parado muito tempo, ele esquece a sua função. Ele esquece a sua função. E aí é necessário um fisioterapeuta fazer uma série de exercícios para lembrar, olha, mão, você tem que fechar, você tem que abrir. Olha, mão, você tem que se movimentar, você tem que se articular. E nessa noite, em nome de Jesus, se eu e você nos esquecemos da nossa função, se nós estivermos por algum tempo parados e esquecemos o que nós devemos fazer para o corpo de Cristo, hoje o Senhor, em nome de Jesus, nos relembra e nos faz voltar ao primeiro amor, e nos faz voltar a ter esse desejo de ganhar almas, de trabalhar na obra do Senhor com alegria. Hoje, em nome de Jesus, nós como membros, vamos voltar a nos movimentar, vamos nos lembrar que nós podemos, pela misericórdia de Deus, acrescentar para o crescimento dele nessa terra. Vamos trabalhar isso em nossos corações, irmãos. Vamos, porque nós temos um Deus que é conosco, e Ele está no controle de todas as coisas. E um membro, quando ele é afetado de forma muito brusca, num acidente, uma perna que se dilacera, vasos sanguíneos, que não tem como curar aquilo, não tem como sarar aquela ferida, uma das primeiras coisas que os médicos recomendam é amputar. Porque aquele membro que está gangrenado, ele pode apodrecer, e ele pode contaminar todo o resto do corpo. Que nós, essa noite, vamos ser um canal de bênção, que nós vamos ser um canal de edificação, que nós não venhamos ser uma carne morta, uma carne gangrenada,
que ao invés de movimentar o corpo, ela pode paralisá-lo, a ponto de ter que ser amputado. Se em algum momento Satanás colocou em nossas mentes que nós não somos merecedores de fazer parte do corpo, que nós precisamos ser amputados, hoje essa maldição cai por terra, em nome de Jesus. O Senhor é misericordioso para perdoar os nossos pecados. Ele nos tirou do lamaçal do pecado. Ele nos limpou para que nós possamos fazer parte do corpo. A palavra de quarta-feira que o irmão Marcelo ministrou, falando sobre a santificação. A palavra do Senhor diz que aquele que for santo, santifique-se mais, e aquele que for sujo, suje-se mais. E nessa noite, o Senhor está nos dando a oportunidade de nos santificar mais, para fazer parte de um corpo, para ser um membro saudável, um membro que se movimenta, um membro que trabalha para o crescimento do reino. E a terceira lição que eu quero meditar com os irmãos essa noite é sobre uma lesão que ela pode causar uma paralisia. Uma lesão que causa paralisia. O nosso corpo humano, ele é dividido em 3 partes: cabeça, tronco e membros. Trazendo essa analogia para o âmbito espiritual, nós podemos também fazer essa divisão em 3 partes. Quem é o cabeça da igreja? Quem é que comanda? Quem é que nos dá direção? É o nosso Deus. Ele é o cabeça. Os membros somos nós. Mas e a coluna? O dorso? Porque para o cérebro passar a mensagem para os membros se movimentarem, ele tem que ter um canal. E esse canal é chamado coluna dorsal. Ela passa todos os movimentos enviados do cérebro, passam pela coluna, para que os membros se movimentem. Em 2014, eu trabalhei numa empresa, onde eu era vigilante, numa escola que fornecia cursos para os professores se aperfeiçoar. Era só de aperfeiçoamento de professores. E tinha uma professora de educação física que ela sempre vinha com uma camiseta diferente, representando algo ali da profissão dela, da área dela. E uma me chamou a atenção, e eu nunca esqueci o que eu li naquela camiseta. Eu liberei a catraca para ela passar, e ela deu bom dia, muito simpática, e quando ela virou as costas, eu observei. A camiseta dela tinha o desenho de uma coluna. E estava escrito assim: cuidado, coluna frágil. E aquilo me veio à mente, e eu fui pesquisar um pouco sobre a coluna. Eu falei assim, a nossa coluna, eu sei que é um membro frágil, mas por que é tão frágil? O que ela quis dizer com isso? E aí eu comecei a pesquisar sobre as vértebras, sobre cada função daquelas vértebras, e eu descobri que, dependendo do lugar da coluna que você sofre uma lesão, ela pode causar você ficar paraplégico ou tetraplégico, dependendo da altura. Quanto mais perto do cérebro, mais perto da cabeça, onde tem as vértebras C7, C6, a pessoa corre o risco de um acidente, ser lesionado ali, ela corre o risco de ficar tetraplégica. E quando é mais embaixo, abaixo da C6, ela pode ficar paraplégica. E aquilo me chamou a atenção. Se nós podemos fazer essa divisão do corpo no âmbito espiritual, também em 3 partes, como o Senhor, como cabeça, nós como os membros, quem seria o dorso? Quem seria o tronco? Quem seria essa coluna que leva a mensagem? O nosso pastor.
E ao ver sobre esse tipo de lesão na coluna, o Senhor me deu um entendimento de que se a coluna que passa a mensagem para a igreja, que passa a mensagem para a membrazia, para os corpos se movimentarem, se ela for machucada, se ela for lesionada gravemente, todos os membros ficam paralisados. Os membros, eles não conseguem se movimentar, porque a coluna não consegue passar a mensagem. E como que essa coluna pode ser lesionada, pode ser machucada, ao ponto de interferir para ela passar uma mensagem para os membros, para que ele se movimente? Vamos em Hebreus 13, 17. Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que os façam com alegria, e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Amados, nós precisamos ajudar o nosso pastor, para que ele não seja uma coluna lesionada, frágil, cansado. Nós precisamos dar esse suporte a ele. Nós precisamos cuidar da nossa coluna, para que ela consiga passar a mensagem de Cristo, que é o nosso cabeça, com alegria, com motivação, com amor. Porque quando nós zelamos do nosso pastor, nós estamos zelando de toda a membrazia. Todos os membros vão andar coordenados, todos os membros vão se movimentar com maestria, todos os membros vão cooperar para que o corpo de Cristo se movimente. Precisamos cuidar do nosso pastor. Amados, muitas vezes nós pensamos que se fizermos algo, vamos tomar a função de alguém. Nós respeitamos, sim, a hierarquia, nós respeitamos, sim, a nossa liderança. Mas existem coisas que são possíveis para que nós façamos, para que não sobrecarregue o nosso pastor, nossa liderança. Quando diversas vezes nós falamos que somos uma família, o senso de pertencimento, nós temos que nos colocar um no lugar do outro com essa empatia. Se uma igreja tem 100 membros, cada membro conseguisse mandar 2 mensagens de oração, quantas vidas já não seriam alcançadas? Mas se você colocar 100 para apenas um mandar 100 mensagens num dia, é muito mais difícil. Então, se nós colocarmos toda essa carga sobre a nossa liderança, sobre o nosso pastor, ele não dá conta. Ele não dá conta. Por isso existem os membros. Porque nós devemos cuidar da nossa coluna. Nós devemos amar o nosso pastor. E quando nós nos dispomos a essas pequenas funções que fazem o corpo se movimentar,
faz uma grande diferença no total. Eu escolho 2 famílias e mando 2 orações, o meu irmão mais 2, o meu irmão mais 2, já chegam a 200, ou 100 pessoas numa igreja. É isso que o Senhor quer de nós, amados. Que nós, como corpo, venhamos a trabalhar juntos, um ajudando o outro. Não é ocupar a função do outro, não é se sobrepor a ninguém, não. É como família, é comunhão, é com um propósito, um só propósito. Tudo que nós fazemos na casa do Senhor, para movimentar o corpo de Cristo, tudo que nós fazemos é para crescimento do reino. Dentro das nossas limitações, com a nossa pequenez, dentro da nossa humildade, nós podemos dar o nosso melhor. Nós podemos ter uma relevância. Sem o Senhor não podemos fazer nada. Mas quando nos dispomos a fazer sobre a direção do Senhor, muito pode acontecer. E que em nome de Jesus, essa noite nós venhamos a meditar e a refletir sobre a unidade do corpo, sobre a importância que nós temos. E que nós venhamos entender que não existe membro sem corpo e não existe corpo sem membro. Se somos membros, pertencemos a um corpo e precisamos movimentá-lo. E eu creio que grandes coisas o Senhor fará no meio de nós. Quando nós temos o Senhor como nossa cabeça, quando nós temos o nosso pastor como nosso dorso, guiando com equilíbrio, com coordenação, todos nós que somos membros, esse corpo vai longe. Esse corpo alcança almas que estão padecendo aí fora. Esse corpo é um corpo vivo. É um corpo que se movimenta. E é isso que o Senhor quer de nós, amados. Que em nome de Jesus, essa noite, nós venhamos querer fazer parte desse corpo. Que nós venhamos querer ser membros com funções. Que nós venhamos entender que nós somos sim necessários na casa do Senhor. Que um momento, eu só sei fazer um café, mas um momento de um café, para uma pessoa que trabalhou o dia inteiro, está exausto, e ela passa 10, 15 minutos no fim de um culto, tomando um café, não apenas um café. Ali ela está entrando em comunhão com os irmãos. Ali o Senhor também está agindo. Naquele meio sempre vai sair algo de Deus, porque é o povo de Deus que está se reunindo. Uma horinha que o pastor esteve na minha casa, eu me alegrei profundamente. Eu senti a presença de Deus no meu lar. Uma oração tão singela que encheu aquela casa de alegria. Ele partiu e a alegria ficou. Porque é isso, amados, é ser e pertencer, é fazer parte do corpo, é querer ir, é o id, esse é o id do Senhor. É fazer, é dar a água para o irmão que está pregando, é arrumar a câmera, que eu não sei fazer, mas que pode alcançar muitas almas através da mídia, de internet. Isso é pertencer, isso é o senso de pertencimento. E que em nome de Jesus, amados, nós essa noite venhamos a entender qual é a nossa função como membro desse corpo. A função de movimentar, seja no que for, no colocar a água num copo, até orar pelo irmão, até mandar uma mensagem para o irmão, até orar pelo pastor. Em nome de Jesus, amados, venhamos a ser e pertencer ao corpo. Se coloquem de pé, vamos orar ao Senhor, amém?